tópico hoje será alterações cromossômicas estruturais e numéricas, falando aí de alterações possíveis de ocorrer no genoma. Então, temos esse tópico também importante, que é já envolvendo cromossomos. Quanto ao tipo celular, esta variação pode ser somática ou germinativa, caso ela tenha ocorrido na célula somática ou na célula germinativa. Quando ocorre nas células somáticas, elas não são herdáveis, ou seja, ela fica restrita ao indivíduo, porque não foi herdável, não estava nas suas células germinativas. A mutação germinativa já acontece, então, nas células sexuais, né? E durante seu desenvolvimento, essa mutação vai estar presente nessas células sexuais, sendo então herdável. A diferença principal entre as duas, então, é que uma não tem essa característica da herdabilidade, enquanto esta germinativa já tem, porque já a mutação já vai estar nas células gaméticas, né? E será passada, podendo ser passada, depende aí da extensão dessa alteração ou desta mutação, podendo ser passada a prole. Ela pode ser gênica ou cromossômica de acordo com o tamanho, a extensão dessa mutação. Ela é gênica quando ela é em menor proporção, algumas bases, né, uma base ou algumas bases alteradas, ou cromossômica quando já é aí uma alteração maior, já envolvendo o cromossomo inteiro ou parte deste cromossomo. Ela pode ser a alteração, né, ou mutação cromossômica, elas podem ser do tipo estrutural, ou do tipo numérica. A estrutural vai envolver parte dos cromossomos. Então, parte desses cromossomos podem ser perdidas, podem ser perdidas ou duplicadas. E quando ela for numérica, vai envolver o número de cromossomos. Então, estrutural, envolvendo a estrutura desse cromossomo, e numérica, a quantidade desses cromossomos. Temos aí um ramo dentro da medicina, que é a citogenética clínica, que realiza esse estudo dos cromossomos, a análise desses cromossomos, como é a sua estrutura, como é a sua herança, né, qual a sua herdabilidade, e aplica esses conhecimentos à prática da genética médica. Vamos então à alteração cromossômica estrutural. Uma alteração estrutural que pode acontecer no cromossomo é o tipo de deleção. Essa deleção, então, pode haver quebra do cromossomo, né? Então, quebra e perda desse material genético. Então, ela pode ser do tipo terminal ou do tipo intersticial. Terminal é quando ocorre na extremidade do cromossomo. Então, temos um cromossomo, né? Temos um cromossomo, perde só uma parte terminal e essa parte é perdida. Ou intersticial é quando temos o cromossomo e a quebra acontece no interior e só essa parte interna é perdida, então chamada de intersticial. No caso da intersticial serão, né, duas quebras e o material entre elas é perdido. Na terminal, já que, né, em alguma das extremidades do cromossomo, perde uma extremidade e ela é apenas uma ruptura e já se perde o segmento. Então, aqui mostrando, ó, essa aqui aconteceu aqui entre C e, né, BC e DE, aqui, perdendo a região CD, certo? Então, essa aqui é do tipo intersticial. Ela será terminal quando, por exemplo, aqui faz um corte, ou nessa extremidade ou nesta, né, e perde essa porção, ou perde esta porção, aí ela é denominada terminal. Se há deleção em ambos os cromossomos de um par, pode ser letal, né? Então, se havendo deleção aí nos dois, então não há representação de alguma porção cromossômica, isso aí pode ser letal para o organismo. Vai depender bastante do tamanho e da extensão dessa perda. Pode haver uma pseudodominância dos genes aqui. Por quê? Aqui nós temos, né, mostrando aí genes em um cromossomo e aqui no outro cromossomo, no seu correspondente, no seu cromossomo homólogo. Aqui todos os genes recessivos, aqui todos os genes chamados, quando a gente vê sinais do tipo selvagem ou padrão na população. Então, se perdeu aqui esse de padrão selvagem, né, perdeu essa região BC, uma deleção intersticial, perdendo essa região, ela vai apresentar um fenótipo resultante final desses dois cromossomos e considerando essa perda, né, esse aqui dominando, aqui D, E, F e G,
Porém, onde é BC não tem mais o padrão selvagem, né? Ali os segmentos que determinaria a característica selvagem. Então, o que vai aparecer nessa expressão do fenótipo? Esses dois genes, que na presença desses outros dois, se não fosse deletado, eles nem apareceriam. Mas no caso, na ausência desse segmento, a expressão que vai aparecer no fenótipo vai ser dessa região Bzinho, Czinho. Né? Então, se isso aqui leva a uma característica, quando a gente mostra assim que um é Azinho e o outro é mais, a sequência entre os dois é diferente, pode ser uma única base alterada, mas há sequências diferentes, né? Então, esse aqui foi mutado e esse aqui é o padrão selvagem. Então, se essa mutação aqui, como já vimos mutação, leva aí a um stop codon prematuro, ou leva a uma troca de aminoácido, vimos o que pode acontecer na troca de um aminoácido. Então, considerando todas as possibilidades, pode nem trocar o aminoácido, né? Então, essa proteína pode perder função, pode ganhar uma nova função. Então, vai depender aí qual foi, né? O que esses genes representam aí para o fenótipo. Mas o que quer mostrar é que na perda, então, da sequência padrão ou selvagem, quem vai aparecer no fenótipo, né? Quem vai ser expresso vão ser esses dois segmentos aqui, porque já não existe mais correspondência no outro cromossomo homólogo. Então, isso é chamado de uma pseudodominância dos genes Bzinho e Czinho. Pseudo porque só eles que estão aparecendo, né? E, na verdade, eles não apareceriam se tivesse ali a sequência sem, né, toda selvagem, o padrão que dominaria frente a eles. Uma deleção cromossômica, ela pode ser vista nos cromossomos que estão ali fazendo meiose, onde eles vão ter o complexo sinaptonêmico no interior, unindo ponto a ponto os cromossomos homólogos, né? Como essa região aqui não existe homologia para ela, o que acontece, ó? Porque nesse foi deletado, então a região que não há mais correspondência faz um loop. Então, é chamado de loop de deleção, que pode ser identificada nas análises citogenéticas durante aí uma meiose, naquela prófase 1, onde os cromossomos homólogos se pareiam, tá? Então, aí eu posso ver que aqui houve uma deleção, porque aqui não existe mais esta sequência. E a sequência que existe no outro, então, faz esse loop, por não haver correspondência, uma vez que na sinapse ali dos cromossomos, ponto por ponto, eles se unem de forma, né, bem fiel aí às suas sequências gênicas, então forma esse loop na meiose. A síndrome do miado de gato aí é uma patologia que surge por uma deleção na porção final aqui do cromossomo 5, tá certo? É uma deleção terminal. Síndrome do miado de gato. Perdendo essa região cromossômica, que é essa aqui, ó, a 15.2 e a 15.3, e olha só o que causa no indivíduo. Uma hipotonia muscular, microcefalia, malformações dos membros, um choro típico que lembra o miado de gato, por isso, síndrome do miado de gato ou síndrome cri-du-chat. Os olhos são mais espaçados, uma face arredondada, né, uma face mais redonda e retardo mental. Se eu fosse representar o cariótipo deste indivíduo, né, podendo ser uma mulher ou um homem que tem cri-du-chat, seria 46XX5P menos. 5 é o cromossomo, P é o braço curto, menos de deleção. Se fosse homem, 46XY5P menos, tá certo? Então, quando a gente observar essa denominação num cariótipo aqui, primeiro vem um número, vem o braço e vem aqui, no caso, foi menos, é porque foi uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Aqui mostrando, né, uma criança, duas crianças, na verdade, com síndrome cri-du-chat, tá certo? Apresentando ali aquelas características que falamos no slide anterior. E aqui não é tão visível assim, é mais esquemático. Isso aqui, só para mostrar que é no par do cromossomo 5. Algumas deleções que já foram aí encontradas e definidas, né, envolvidas em diferentes tumores sólidos humanos, e aqui vai mostrar onde está representando o número, é onde houve os pontos de quebra desses cromossomos levando aqueles tumores. Então, aqui mostrando que no cromossomo 1, perdendo aí a porção terminal, tá certo? Levando a um neuroblastoma, P31, braço curto do cromossomo 1,
P31, na região 31. P, braço curto, aqui também no cromossomo 1, cortando na região aqui, né, mais inferior ainda, uma perda maior do que o anterior, levando a melanoma. Carcinoma de pequena célula do pulmão, então houve 2 quebras e reunião, então houve uma deleção intersticial. Aqui, não foi perdendo a extremidade como nos 2 anteriores. Então, houve aqui uma perda, uma deleção intersticial no cromossomo 3, levando a esse tipo de carcinoma. Tumor de Wilms, é um tumor renal maligno, mais frequente na infância, num nefroblastoma. Então, no cromossomo 11, aí no braço curto, na região 1,3. E aqui, um tumor testicular no cromossomo 12, tá certo? Já foi no braço longo, ó, houve uma deleção aí também. Então, as deleções com certeza vão estar perdendo alguns genes importantes aí para as células e vão resultar em alguns tipos aí de patologias. Outra alteração cromossômica estrutural são as duplicações. Então, já duplicar diferente da deleção são ganhos extras de segmentos cromossômicos. Claro que é menos nocivo que a deleção é perda. Aqui não, aqui vai ter um ganho extra. Vai depender o que é esse extra, né? Quanto é esse extra, que tamanho é, quantos genes aí vai estar, às vezes, se duplicando e tendo uma expressão mais elevada, e se isso é nocivo ou não para o organismo. Então, vai depender sempre do tamanho, a extensão dessas alterações. Aqui mostrando, então, como seria uma duplicação, a porção do cromossomo. Aqui mostrando que essa região C foi duplicada, CC, tá certo? Durante a replicação, às vezes aí um deslize da polimerase ou da fita nova e tal, acaba uma região sendo duplicada, ou um gene que é copiado de forma extra e inserido novamente ali na mesma sequência. Então, existem algumas explicações para como esse gene pode ser duplicado. Mas, claro, são sempre erros, né? São alterações que podem estar acontecendo aí neste cromossomo. Outro tipo de alteração é a estrutural. Estrutural é a inversão. As inversões, então, são quebras em 2 regiões dos cromossomos e uma reinserção em ordem inversa. Então, ele estava ali inserido num cromossomo, cortou, e na hora de se inserir, ele, né, ele inverte a sua ordem. É o tipo mais comumente encontrado na natureza. Então, o que seria? Ó? Eu teria aqui um segmento normal A, B, C, D, E, F, G, dentro de um cromossomo, e de repente, com 2 quebras e uma reinserção desse fragmento em ordem inversa, ele vira A, B, C, F, E, D, G. Ou seja, eu tenho ali, né, os mesmos genes que tenho aqui, porém em ordem invertida. Ah, pode causar algum problema? Pode, dependendo onde foi essa quebra entre C e F, D e G. Se rompeu genes importantes, às vezes rompeu um promotor, mas se não rompeu nenhum gene tão importante, ou são sequências ali que não eram referidas a genes, tudo bem, né? Vai ter a mesma representação, mesmo que esteja em ordem invertida. A questão vai ser um pouco problemática quando este cromossomo aqui de ordem invertida estiver por acontecer em células gaméticas, como o gene pode acontecer em célula somática ou célula gamética. O problema das células gaméticas é que vai ter um pareamento de homólogos. Como vai ter um pareamento de homólogos, pensa como esses 2 cromossomos, um normal e um alterado, iriam se emparelhar, né? Uma vez que há um emparelhamento ali na prófase 1 da meiose de forma tão fiel, como já falamos ali, como o loop da deleção. Como não reconhece aquele segmento, faz um loop. E aqui, como é que vai ser possível isso, né? Para ser possível essa D se parear com D, E parear com E e F parear com F. Tem que acontecer alguma forma aí para que isso seja possível. Mas falando aqui ainda da inversão, essa inversão pode ser pericêntrica ou paracêntrica. Pericêntrica, ela envolve o centrômero, paracêntrica, ela não envolve o centrômero. Então, peri significa em torno de, né? E para, já longe de. Então, pericêntrica está em torno do centrômero. Se o centrômero for aqui no meio, né? É pericêntrica. Porém, se o centrômero for aqui, entre B e C, já seria paracêntrica essa inversão, tá bom? Então, ela será pericêntrica se o centrômero estiver nessa região aqui que foi invertida, tá? Ou ela será paracêntrica se estiver longe aí da região que foi invertida. Então, aqui mostrando uma paracêntrica, cortou entre aqui,
essa região B e C vai ser invertida. Fica ACBD, tá bom? Então, a sequência normal seria ABCDF, paracêntrica, né? Aqui no caso, se ela é paracêntrica, essa primeira, e AB, C, tá mostrando outro cromossomo, né? AB, C, E, D, F. Então, aqui, ABC, o D e o E ficou invertido. E aqui mostrando uma inversão pericêntrica quando envolve o cromossomo. Então, cortou aqui na sequência normal entre o B e o D e E. Tá certo? Essa região todinha ficou invertida, então fica DCB. Mais os outros sequências normais. Aqui, produtos meióticos resultantes, então, do crossing over. Como eu disse, como vai acontecer o pareamento de cromossomos homólogos? De que forma vai ser possível isso? E como ainda vai ter crossing over, porque no mínimo acontece um crossing over por par durante a meiose nas células gaméticas, se essa inversão está lá nas células gaméticas, como vai ser possível, então, este pareamento? O cromossomo, ó, invertido faz um loop. De novo surge um loop aqui, né? Para que seja possível, o cromossomo normal é ABCD e o cromossomo invertido é ACBD, e é uma inversão pericêntrica, porque envolve o centrômero, pode ver, ó. Então, o centrômero está no centro dessa, né? Está envolvido aí nessa inversão, então é pericêntrica. E aí, então, para ser possível C ficar pareado com C, B parear com C, A com A, D com D, precisa ter esse loop aqui de inversão. Aí tá bom. Além de ter esse loop, ainda faz um crossing over, que pode acontecer em qualquer região, né? Como o centrômero está envolvendo o loop, ó, então aqui vai ter este crossing over nessa célula. O que vai acontecer, então, no final da meiose 1, separa cromossomos homólogos. Ao puxar o cromossomo homólogo, vai puxar um para um lado, outro para o outro. Tudo bem, né? Então, aqui, o que foi a troca, ó. Então, uma fica normal, sem crossing, ABCD, a outra fica ABCA. Por que ABCA? Porque se a gente for acompanhar aqui, que é essa, ó, ela é A, houve a troca, né? Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, tá falando desse outro aqui. Tá, ele tá indo pelo outro. Ah, tá certo. Primeiro é só puxar o primeiro cromossomo. Então, um fica ABCD, porém o que vai sofrer o crossing, ó, fica A, B, passa pelo centrômero, cruza aqui, faz o crossing over, né? Fez o crossing, então cortou e religou aqui. Essa cromata agora está unida ali. Aí ela vem para cá, ó, C, passou pela região C e volta para A, CA. Olha o que aconteceu aqui. Duplicou A e deletou D. Sumiu com D. Tudo por causa desse crossing over aqui dentro desse loop. E a outra sequência, o outro cromossomo, né, um fica invertido, normal, que é o ACBD, tá aqui, só que está, né, de trás para frente, mas ele continua o mesmo, ACBD. E o outro fica DCBD. Ó, então um ficou, tá lendo aqui de trás para, né, D, B, o sem cross, vamos pelo sem cross. D, B, C, A. Esse amarelinho todo. O que passou pelo crossing over vai ficar como? Já que eles vieram por aqui, vamos também. D, B, passou pela região B. Aí nós vamos cruzar para lá, vai passar pela região C e D. Olha o que aconteceu nesse. Duplicação de D e deleção de A. Que vai ser os produtos finais aqui, ó. Um normal, então vai ter um gameta com o cromossomo normal, vai ter um gameta com duplicação de A e deleção de D, vai ter outro gameta com duplicação de D e deleção de A, e vai ter outro gameta apenas invertido, como foi o primeiro processo. Então, pode ver como o crossing over ainda piora essa situação, e acontece no mínimo um crossing por par. No caso, quando aqui o centrômero está dentro do loop, tem esses resultados possíveis. Tá bom?
Aqui no caso, quando a inversão é paracêntrica, quando essa inversão está longe, né, não está envolvendo o centrômero, então tem A, B, C, D, E e A, D, C, B, então houve uma inversão aqui, tá certo? Então essa inversão vai ser importante de novo na meiose, no pareamento de homólogos. Vai surgir um novo loop, ó, o amarelinho é o normal e agora o marronzinho é que vai fazer esse loop. Considerando que vai ter um crossing over aqui, olha o que pode acontecer na primeira separação dos cromossomos homólogos. Como ali vai ter ele vai vai ficar com 2 centrômeros, porque ele vai aqui no A, ó, vou pegar só esse que vai ligar aqui, porque o outro é que não sofreu crossing, aqui embaixo também não sofreu crossing. O problema é a que sofre crossing, que é então aqui esta de baixo, ó. Ele vai aqui, passa pelo A, ó, vai passar pelo D, vai passar pelo C, vai cruzar para lá e vai para onde, ó? Vai voltar aqui para o A. Olha só, é o que aconteceu aqui, ó. É onde forma esse fragmento ligado em dois centrômeros. Então, isso aqui já complica, né? E vai ter também, por causa do crossing ali que acontece, um fragmento sem centrômero. Então, ele fica perdido, né? Vai ser um aqui, ó. Vamos seguir ele aqui. Esse aqui, ó, vai ser E, D, C. Aí ele cruza, ó, e ele volta. B e E. Tá certo? Então, acaba que ele vai e volta por aqui mesmo por causa do crossing. E isso, então, vira um fragmento acêntrico, sem centrômero, perdido. Fica perdido porque não vai ter direção, porque o direcionamento durante a meiose 1 e meiose 2, para separar os cromossomos homólogos, depois separar as cromátides irmãs, é por centrômeros, tá certo? E esse aqui que ficou unido, estica, arrebenta. Vai esticar e arrebentar em qualquer ponto. Aqui mostrou de forma aleatória, randômico, é aleatório, né? Então, vai romper em qualquer ponto. Pode romper em qualquer ponto, fazendo cromossomos aí de qualquer tamanho, ó. Onde rompeu, de todo jeito, isso vai levar a falhas, né? No final, vai ter um produto normal aqui, um produto com deleção, A, B, C, D, não tem E. Um outro produto, olha, com uma grande deleção, faltando todo o restante. E o outro produto com inversão, aqui, né? Está todo completo, porém invertido, como esse aqui primeiro. Então, é isso aí que pode estar acontecendo quando temos aí uma inversão nas células gaméticas, aqui envolvendo centrômero e aqui paracêntrica não envolvendo centrômero, tá certo? Então, as quebras aí entre os genes pode acontecer em qualquer ponto. Pode acontecer aqui, como eu disse, vai depender onde vai acontecer essas quebras, né? Pode ser entre genes aqui, ó. Pode romper, aqui é uma sequência normal, A, B, C, D. De repente mostrou uma quebra aqui entre A e B e entre C e D, tranquilo, os promotores estão aí, não foram sofrendo alterações, e isso vai ser invertido, né? Então fica BC, a inversão, e vai ser depois aí religado. Ao ser religado, tranquilo. Porém, pode ter uma quebra entre genes, acaba rompendo genes. Ó, aqui no caso, rompeu o gene C, né? Foi no meio do gene C. Então, rompendo metade do gene e virando ele ficou já deletado. É um gene que já sofreu deleção. Na inversão, já sofreu deleção em um gene. E aqui mostrando quebra em um gene aqui, entre o A e o D, aqui ó, entre A e D, quebrou no meio, inverteu, montou um gene diferente, que é o AD, e outro aqui, AD. Só que aqui o promotor era o do D, e aqui o promotor desse agora é o do A. Então acaba que fica em uma composição totalmente diferente desses genes, por causa dessa inversão que rompeu aí o meio de dois genes. Possível resultado de duas quebras em um único cromossomo. Então, aqui, duas quebras no mesmo braço, quebra aqui, né? Pode ter uma deleção, aqui, intersticial, como pode ter uma inversão, pode inverter, tá certo? Então, duas quebras podem resultar ou numa inversão paracêntrica ou numa deleção intersticial. Duas quebras aqui, também em diferentes braços, né? Aqui foi no mesmo braço, aqui pegando braços diferentes,
Se essas regiões forem perdidas, as extremidades, acarretando em deleções terminais, ele pode virar em forma de anel, porque ele perdeu os 2 telômeros e perde a estabilidade, e esse cromossomo fica em forma de anel. Mas se ele pode ter uma grande inversão também, uma inversão pericêntrica. Mutação cromossômica estrutural, do tipo translocação. Translocação é quando tem transferência de um segmento cromossômico para um outro cromossomo não homólogo. Ela pode ser recíproca ou não. Aqui no caso nós vamos estar vendo aqui é do tipo recíproca. Então, recíproca, o material vai ser trocado entre 2 cromossomos diferentes. Tá certo? Então, translocações é a transferência de um segmento cromossômico para outro cromossomo não homólogo. E é recíproca quando acontece, né, entre 2 cromossomos diferentes, e os dois ocorre essa troca. Ela é dita robertsoniana quando ela envolve esses cromossomos aqui, 13, 14, 15, 21 e 22, são todos cromossomos acrocêntricos da espécie humana, tá? Então, quando ela envolve aqui esses cromossomos, ela é dita robertsoniana, e acontece frequentemente entre o 14 e o 21, formando aí uma translocação robertsoniana entre esses 2 cromossomos, o braço longo do 21 e o braço longo do 14. Então, as translocações em si são, né, essas quebra em 2 cromossomos e a troca material entre eles, uma translocação recíproca. A robertsoniana, como dissemos, que envolve os cromossomos acrocêntricos, ó, aqui eles já têm, né, um centrômero quase terminal, não é terminal, mas é quase terminal, um braço curto bem pequeno. E então, quando acontece a quebra aqui e aqui, forma um grande cromossomo, né? Só que ele é um grande cromossomo formado por 2 outros, tá? E essas porções costumam ser perdidas, formam um fragmento muito pequeno, que frequentemente falha aí na segregação, se perde durante as mitoses ou meioses. Mostrando translocações já também estudadas e encontradas em tumores sólidos humanos, o câncer papilar ovariano, entre o cromossomo 6 e 14, tendo quebras aqui na região Q24 e na Q21, e houve troca recíproca. E entre o 3 e o 8, levando ao tumor parotidiano misto, houve a quebra aqui na porção P21, na porção Q12, e eles trocaram os segmentos. Quando ele forma aquele cromossomo, né, 1421, cromossomo ali, a translocação robertsoniana entre 14 e 21, olha a possibilidade na meiose. Novamente, voltamos então para os problemas que podem acontecer na meiose. Porque se eu tenho uma célula diploide, ela está diploide contendo aí, né, os 2,21, os 2,14, porém é um translocado aqui, 14,21, forma um único cromossomo. Durante a meiose, isso aqui vai ter alguns problemas, aí vai resultar em alguns gametas com algumas variações cromossômicas. Por quê? Olha só as possibilidades. Quando acontece a meiose 1, né? Primeira meiose, depois a meiose 2, então vamos ter gametas, isso aqui já considerando já a final de meiose 2, as possibilidades. Eu posso ter, ó, puxar um 14 para um lado e um 21, tendo um gameta normal. Posso ter um gameta, se vier os dois, né, que são normais para um gameta, o outro translocado aqui, robertsoniano, ficou sozinho em outro gameta. Ótimo, esse aqui é normal, vai dar um gameta normal enquanto for fertilizado. Esse aqui vai restabelecer o mesmo padrão desse, né, desse parental aqui, seja mãe, seja pai. Levando então a mesma conformação aqui de algum dos pais. Porém, quando acontecem essas possibilidades outras aqui, o que acontece? Quando ele reconhece esse, né, às vezes separando esse 21 deste 21, pode às vezes a célula reconhecer, puxa esse 21 para um lado e reconhecer esse, puxa para o outro, porém ele está levando o 14 junto. Então fica 2, 14, vai considerar no processo final, né, 2, 14 e 1, 21. Na fertilização, para restabelecer ali, vai ficar normal para o 21, mas vai ter uma trissomia do 14. Esse aqui já vai ter monossomia. Ele não veio 14 nenhum para ele, né? Então, ele vai na fertilização, após a fertilização, ele vai ter só um gameta 14 e o 21 restabelece seu número. Porém, ficou a monossomia do 14.
Mas pode acontecer outra possibilidade nos momentos das meiose 1 e meiose 2, de ter um 14 e inverter isso aqui. Né? Esse grande aqui, o grande metacêntrico robertsoniano, vai junto com o 21 normal e fica um 14 sozinho. Inverte esse padrão aqui. Então, fica aqui uma monossomia do 21, 14 restabelece após a fertilização, e aqui fica uma trissomia do 21, né, que já tinha um gameta ali que a gente vai contar como 2,21 já, mesmo que um seja translocado, e restabelece o número 14. Então, trissomia do 21, monossomia do 21. Quando é essa condição, é o 14 que fica como monossomia ou trissomia. Inserção é quando há uma translocação não recíproca, ou seja, há uma quebra e há uma inserção, mas não houve duas quebras e a troca recíproca, por isso é chamada de inserção, tá certo? É o que representa aqui essa figura. Um segmento removido de um cromossomo é inserido em um cromossomo diferente. É o que acontece aqui, ó. Cortou este e ele pode ser inserido em outro, né? Formando um outro cromossomo que tem aí a porção desse cromossomo, no caso é o 4, né? E fica um 20 com porção do cromossomo 4. E um 4 que perdeu uma porção do seu fragmento. Esses rearranjos estruturais aí, considerando então a alteração cromossômica ou mutação cromossômica estrutural, eles podem ser balanceados ou não balanceados. Quando a gente considerar aqui, ó, ele chamou aqui de normal, aqui de um carreador, né, ou um transportador balanceado, e aqui acontecendo monossomias ou trissomias. Então, o que seria um arranjo balanceado? Quando o conjunto cromossômico possui o complemento normal de material cromossômico. Então, nas inversões, houve uma inversão, mas não houve perda. Nas translocações, translocou também, está alterado porque está em cromossomos diferentes, mas não teve perda, nem adição, né, nem algo a mais. E nas inserções também é um rearranjo balanceado, normalmente sem efeito fenotípico. Ah, quando teria um efeito fenotípico? Quando essas quebras envolvem, como eu já mostrei, às vezes quebra metade de um gene, né? Então, às vezes pode causar algumas mutações ali por causa dessas quebras, tá? Depende de onde acontecem essas rupturas. E não balanceados é quando há um material adicional ou ausente, que no caso seria duplicação e deleção. Duplicação tem material a mais e deleção tem material a menos. Uma deleção, uma perda. Então, o fenótipo provavelmente é anormal, né? Vai sofrer aí as consequências dessas alterações. A numérica, alteração cromossômica numérica, então já vai envolver mesmo números, o parte ou conjunto altera em parte de um conjunto cromossômico. Isso é resultante de uma não disjunção durante as divisões celulares, como mitose e meiose, né? Então não há disjunção, e isso vai levar então células aí com números alterados de cromossomos. São as mais importantes na clínica, tá? Ocorrem pelo menos 5% de todas as gestações conhecidas. Por que são as mais importantes na clínica? Que nós vimos ali que, né, tirando adição, tirando deleção, que realmente a perda é assim que pode ser às vezes até deletério, mas as outras rearranjos estruturais é balanceado, né? Então acaba não tendo aí tanto efeito fenotípico. Agora, já quando envolve um cromossomo inteiro a mais ou um cromossomo inteiro a menos, aí sim, por isso numérica, né? Aí sim já vai ter mais importância na clínica, sim. Aqui mostrando então como pode se formar um gameta com monossomia ou trissomia pela não disjunção na meiose 1 ou não disjunção na meiose 2. Né? A meiose 1 separa homólogos, nesse caso era para separar um homólogo para cá, outro para cá, não foi, foram os dois para um lado só, então aí uma alteração nessa disjunção, né? Acaba tendo aí gametas com os dois cromossomos já. Então, quando ele faz fertilização com o outro, ele vai ter uma trissomia, ele acaba tendo três representações daquele cromossomo. E se o que foi, né, que ficou aquela representação daquele cromossomo for fertilizado, ele só vai ter o que vem do gameta normal. Então, gera uma monossomia. Da mesma forma, vamos ter monossomia ou trissomia quando é não disjunção na meiose 2. Houve a meiose 1 normal, porém, na hora de separar as duas cromátides irmãs, elas não se separam. Né? Ou até separa, mas acaba caminhando para um lado só, e aí fica aqui resultante aí uma trissomia no final.
e aquele zigoto que foi sem representação desse cromossomo, ele fica com monossomia daquele cromossomo, não é geral, né? Não vão ser de todos os pares, pode ser apenas de um único cromossomo. Então, quais os tipos de aneuploidia? Nós temos a nulissomia, 2N menos 2 seria perda de um par, né? Ausência de um tipo de cromossomo, é mais letal, porque aí não vai ter, né? Normalmente vai ser letal, você não tem representação nenhuma de um par de cromossomo, isso é nulissomia. Monossomia, 2N menos 1, presença de uma só cópia de um cromossomo, também é letal. Se aqui já é letal, pensa aqui, né? Na nulissomia que não tem nenhum. E trissomia já é 2N mais 1. E nós temos aí algumas trissomias compatíveis com a vida. Claro que não tem uma frequência tão alta na população, mas são mais compatíveis com a vida, que é o 21, a trissomia do 18 e a trissomia do 13. Dentre as aneuploidias, aí nós temos, né, a síndrome Turner, que envolve já cromossomo sexual, 45X0. Então, ela tem uma monossomia do cromossomo X. Essa monossomia, como é relativa ao cromossomo X, ela é mais compatível com a vida, porque apesar de as mulheres serem XX, um dos cromossomos é quase que, né, na sua totalidade, mas não é na sua totalidade, é heterocromático, né? Mas então ela é compatível com a vida, porém gera aí alguns sintomas, tá certo? Nesse indivíduo, porque ela só tem um cromossomo X. Então, o cariótipo seria 45X0. Aqui, ainda Turner, mostrando algumas características dessa menina. E aqui, se fizesse o cariótipo, ela só tem um cromossomo X, tá bom? Aí depois, se vocês quiserem, vocês olhem a questão aí das os principais sintomas, principais características clínicas de uma mulher com síndrome Turner. Costuma ser estéril estas mulheres, tá bom? Então, aqui, ó, nesse cariótipo, todos os outros cromossomos normais, porém, falta um cromossomo X. É compatível com a vida por isso. Como nós temos a compensação de dose entre homens e mulheres, né, porque o homem só tem um X e a mulher tem dois, ela tem um corpúsculo de Bar. Se ela tivesse três, ela teria dois corpúsculos de Bar. O homem, quando também tem dois, três cromossomos, ele apresenta corpúsculo de Bar. É uma síndrome Klinefelter, mas também corpúsculo de Bar, forma, e isso acaba aí, por isso sendo compatível com a vida. As trissomias, ó, Klinefelter até entra aqui nas trissomias. 2N mais 1, então ela vai ter três cópias de um cromossomo. Temos Down, que é a trissomia do 21, Patot, que é a trissomia do 13, Edwards, que é a síndrome do 18. Klinefelter, quando ele entra aqui dentro do caso de três cromossomos sexuais, podendo às vezes ter até 5X aqui, e trissomia do X, para a mulher mesmo. A criança com síndrome Down também apresenta várias características clínicas peculiares à síndrome de Down. Síndrome Down, vamos tirar o D, né? Com retardo mental, falta de crescimento e várias outras características aí físicas mesmo dessa criança com Down. Cariótipo, se fizesse o cariótipo desta criança, ela tem 3 cromossomos 21, então ficaria 47, que é o que ela tem de número de cromossomos. Mulher, XX, mais um 21, para mostrar qual é o cromossomo que está a mais aqui. Tá? E aí, mostrando a questão da mão da criança, a questão dos sulcos palmares aqui. E aqui é uma criança com a sua face característica de Down. Síndrome Patot, trissomia do 13, também aí, na maioria dos casos, por não disjunção na meiose 1 materna, resultando numa translocação não balanceada, levando a malformações graves do sistema nervoso central, retardo mental, defeitos cardíacos e urogenitais, fenda labial e palatina, anormalidades oculares, polidactilia, punhos cerrados e plantas arqueadas. Algumas características da trissomia do 13. Fizesse cariótipo, vai ter um 13 aqui com trissomia, então o indivíduo tem 47 cromossomos, né? Se for mulher, qual é o que está aí a mais? Mais 13. E mostrando a fenda labial e palatina. Edwards, ou trissomia do 18, retardo mental, atraso do crescimento, malformações graves no coração, cabeça alongada, boca pequena, pescoço curto, os genitais externos são anômalos, o dedo indicador é maior do que os outros e flexionado sobre o dedo médio, os pés têm plantas arqueadas.
Estou mostrando aqui as características dessa criança com Edwards, né? Trissomia do 18. Então, aqui apresenta ó, o 18 com trissomia. Uma mulher, XX, mais 18. Klinefelter, também, uma estrutura mais afeminada, é um homem, porém, né, é um homem porque é o Y que determina, porém, aí com 2x, apresentando um corpúsculo de bar, vai ficar mais afeminado, que o corpo fica uma mistura aí, né, de mulher com homem. É as características peculiares. E aqui, se fizesse, o homem era para ter só um X e um Y, ele tem 2X e um Y. Os outros todos cromossomos autossômicos normais. Trissomia do X também, então a mulher teria 47XXX. As mulheres com trissomia do XXX são fenotipicamente normais. 2 dos cromossomos são inativados, formando corpúsculo de Barr. Quase todos os casos resultam de erros na meiose materna, mostrando um cariótipo. 47XXX. As euploidias são alterações de perda ou acréscimo dos números de conjuntos cromossômicos inteiros, surgem quando os cromossomos se duplicam, porém a célula não se divide. Agora é euploidia, né? Então agora é outro tipo, que é todo um conjunto que se perde ou que se ganha. Alterações, ó, de perda ou acréscimo no número do conjunto cromossômico inteiro. Igual o nosso N é 23, né? Nosso 2N é 46. Então, o conjunto nosso cromossômico é N igual a 23. E aí, onde pode ter duplica e não se divide, né? E pode ter alguns tipos de euploidias. Ó, então, monoploides, igual o nosso, N. Nosso número básico, o conjunto básico cromossomo é N igual a 23. Durante a fertilização, cada gameta é N igual a 23, quando é tudo normal, ele vai restaurar, ficando 2N igual a 46. Porém, pode resultar fetos aí com triploidia, tetraploidia. Como seria um indivíduo, como seria possível gerar um indivíduo 3N? Ele seria 69, se for mulher XXX, né? Pode ser possível por uma dispermia, um único ovócito e 2 espermatozoides fertilizando esse ovócito, não é tão comum, claro, né? O ovócito ou espermatozoide 2N, então uma não disjunção aí, duplicou e não dividiu, formando um dos gametas 2N. Isso corresponde a 1 a 3% das concepções identificadas. Tetraploidia seria 4N, 92XXXX. Condição rara, cromossomos duplicados, onde todos vão para uma das células filhas, ou pode haver fusão de zigotos diploides. Claro que nenhum vai chegar a nascer, não vai, né, a termo, vai ter aí, com certeza, os abortos espontâneos, porque não é compatível com a vida. Aqui mostrando as possibilidades. 2 espermatozoides e um ovócito, para as triploidia, né? 66% das triploidias são 2 espermatozoides e um ovócito. 10% é um ovócito 2N com espermatozoide N. 24% podendo ser, então, um ovócito N e um espermatozoide 2N. Para tetraploidia, como falamos, né? O DNA é duplicado, mas não se divide. Então, ele pode ficar 4N ou pode ter uma fusão, como disse aqui, de zigotos diploides. E aqui, então, resultado aí mostrando, né? Se tivéssemos 10 mil gestações, se tivesse, não, um estudo feito com 10 mil gestações, qual seria o resultado? Aí aqui nós temos, desse 10 mil, que nasceriam com cromossomos normais, 9.200. Pode ver que é a grande maioria, né? Aí vamos pôr 92%. Nasceria com... dá 92%? Será que eu posso fazer essa conta? De 10 mil, 9.200. De cromossomos anormais, 800. Quais são esses cromossomos anormais? Esses 800 vão estar distribuídos aqui abaixo. Poderia ser triploidia ou tetraploidia, ó, mas nenhum chega a nascer com vida. Poderia ser 45X, que é Turner, ó, um nasce com vida. Tem 140, 139 abortos espontâneos, só um nasce com vida. Trissomia do 16, nenhum nasce com vida. Trissomia do 18, tem aqui dessas 10 mil, 20 gestações, 19 abortos espontâneos, só um nasce com vida. Aqui, trissomia do 21, ó, de 45, 35 abortos espontâneos, 10 com vida. Outra trissomia
pode entrar até a do 13 aqui, né? 209, um chega com vida, deve ser o do 13. Aqui envolvendo os cromossomos sexuais, de 19, apenas 4. Pode ver que as que envolvem cromossomos sexuais são mais compatíveis com a vida, até pela questão da compensação de dose que existe, né? 15 chegam a nascer, nascimentos com vida. Rearranjos desbalanceados, nós vimos lá os estruturais desbalanceados, 27 gestações, 23 aborto espontâneo, 4 nascem com vida. Rearranjos balanceados, como eu disse, são aqueles que só há uma inversão, né? Só há ali uma inversão, translocação ou inserção. De 19 gestações, 3 sofrem aborto espontâneo e 16 nascem com vida. E outros tipos aí que não estão listados acima, 2 nascem com vida. Tá certo? Então, os maiores números aqui de rearranjos balanceados que nascem com vida, os que envolvem cromossomos sexuais, tá? E trissomia do 21. É interessante quando a gente avaliar que o cromossomo 21 é um dos menores, se não é o menor do nosso organismo. Então, por isso que é uma trissomia ainda mais compatível com a vida. O 13 e o 18 também são bem pequenos. Em questão de tamanho, estão bem perto do 21. O 21 é o menor. Eu acho que depois vem o 13 e o 18. Né? Tem uma escala desse de tamanho, de quantidade de genes dentro desses cromossomos, então por isso, aí, por carregar a menor quantidade de genes, na escala de número de genes que esses cromossomos carregam, são os que menos têm genes. Então, por isso, ainda é aquela que assim, o corpo ainda suporta aí essa quantidade, né, essas trissomias do 21, do 18 e do 13. Os outros não nascem, não chegam a nascer com vida. É isso, então, que tínhamos aí para falar de alterações cromossômicas, tá? Falando tanto de alteração cromossômica estrutural e numérica, dentro da numérica as aneuploidias, que é quando tem alteração de cromossomo, e as euploidias, que é quando já tem alteração no conjunto inteiro dos cromossomos.